Senhora Presidente, Tatiane Frisso, senhores e senhoras vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara. É sempre um prazer voltar aqui, porque a maioria dos vereadores e vereadoras aqui são meus amigos. A Gladys, Bressan, o Cadore, Xuxa, o ex, D'Ambros, Felipe, então o Renato. Então é um prazer sempre voltar aqui para debater algumas questões. E independentemente, Cadore, ex-companheiro de partido, Marisol, independentemente de ideias, a gente tem que manter a amizade. Eu acho que esse é o foco. Mas para um país que leva o nome de uma árvore nativa, percebemos que atualmente estamos muito distantes, né, de ser referência mundial na questão ambiental, onde é localizada a maior floresta tropical do mundo, responsável pelo equilíbrio climático do planeta. E aí a gente volta um pouco atrás, e mesmo com as primeiras expedições do Marechal Rondon, ainda no início do século XX, atividades que foram retomadas pelos irmãos de Vilas Boas nos anos 40, na metade dos anos 40 até os anos 80, trabalhos que tiveram continuidade também com o antropólogo Darcy Ribeiro e o ambientalista Chico Mendes, assassinado em 88 no Acre. A gente percebe também que nós não fomos fiéis ao legado herdado por esses heróis, que dedicaram suas vidas na preservação da floresta amazônica, do meio ambiente e dos indígenas. No meio artístico, durante o reconhecimento da área para as filmagens da minissérie Amazônia, em 2007, a atriz Cristiane Torlone ouviu o grito de socorro da natureza e, sensibilizada com a situação, passou a ser uma ativista convicta em defesa do meio ambiente, quando, na oportunidade, liderou o manifesto Amazônia para Sempre, lançado em 2009, conquistando mais de 1 milhão de assinaturas para a criação de um projeto de lei contra o desmatamento da floresta amazônica. Infelizmente, o lucro e a ganância falaram mais alto e o documento, né, que garantiria a preservação da floresta não teve o êxito esperado. Porém, determinada a ir além pela nobre causa, Cristiane Torlone produziu em parceria o documentário Amazônia, o Despertar da Florestania, exibido em 2019. O documento tinha o objetivo de sensibilizar o público e assumir uma posição em defesa do meio ambiente, conscientizando da cruel e nefasta realidade da Amazônia, o abandono das leis de proteção ambiental e o descaso com os índios da vasta região amazônica. Assim como cidadania se deriva de cidade, a palavra florestania vem da floresta. O termo florestania foi criado no estado do Acre, sob o governo de Jorge Viana, entre 99 e 2007, representando um conceito novo de desenvolvimento e de cidadania dos povos do Amazonas, formados pelos indígenas, seringueiros e ribeirinhos. O conceito foi criado para alertar o homem de que ele não é o centro, mas sim parte integrante e dependente da natureza. Eu vou rapidamente, por causa do tempo, passar o slide, e eu queria já dar destaque, desde o início, sobre o artigo 255, que fala que na verdade, o foco, a concentração, a mensagem desse artigo nos leva a acreditar que a gente precisa, seguindo essa premissa, né, nós temos pelo menos esperança de uma vida melhor, se todas as pessoas tivessem essa consciência. Pode passar. Tinha um vídeo, mas o vídeo não abriu. Consequências do desmatamento. Ali a gente percebe o aquecimento global, o derretimento das calotas polares, as inundações, incêndios, tudo é uma sequência do aquecimento global, oriundo do desmatamento e da poluição. O desequilíbrio climático, longos períodos de estiagem, enchentes, esgotamento da biodiversidade, e que é o fim, né, que significa o fim das fontes de estudo e pesquisa.
Consequências do degelo do Ártico. Aí eu queria entrar nessa questão em particular, porque eu achei importante repassar isso ao público. A liberação de bactérias, fungos e vírus extintos adormecidos, resistentes a antibióticos, devido ao derretimento do permafrost. Liberação de micro-organismos de animais pré-históricos, que estão congelados nas calotas no Ártico, e isso iria desenvolver também várias doenças que já estavam extintas, que já estão extintas. A liberação de resíduos radioativos de submarinos nucleares. E além do metano e carbono na atmosfera, tornando o solo e a infraestrutura completamente instáveis. O que é o permafrost? É o solo que passa todo ano congelado, cobrindo 25% da superfície do hemisfério norte. E aí tem uma observação sobre o termo, que ele pode ser considerado a caixa de Pandora das doenças do futuro por concentrar bactérias e vírus de mais de 15 mil anos. O mesmo processo, é interessante, mas a gente tem que abordar, o mesmo processo acontece com os fungos e vírus desconhecidos que originou o HIV, o coronavírus, H1N1, influenza e outros, oriundos de bactérias e parasitas existentes na natureza, e tem relação com o desmatamento das florestas do mundo todo, e principalmente da Amazônia, porque a partir do instante que o homem avança no desconhecido, não se sabe aquilo que ele pode contrair e propagar para a humanidade. Metas da Conferência das Nações Unidas. Sobre as mudanças climáticas, o COP27 deliberou 6 prioridades, e que, na verdade, vocês já devem ter acompanhado. E pode passar. E todas elas, na verdade, nessa aqui, avançar com o balanço global e definir a ação estabelecida pelo Acordo de Paris. 5 anos para avaliar os coletivos em relação às metas a longo prazo. E a sexta, colocar os compromissos climáticos, entre eles reduzir as emissões, reduzir e reverter a perda florestal, alinhar o setor financeiro com o zero líquido até 2050. O zero líquido é quando todas as emissões dos gases de efeito estufa, que ainda forem causadas pelo homem, alcançar equilíbrio e a remoção de gases da atmosfera, um processo conhecido como remoção de carbono. Isso tudo é muito bonito, mas isso de nada vale se não realmente acontecer na prática, e serem implementadas na prática todas essas questões, juntamente com esse pensamento. Então, isso pode ficar no papel ou pode fazer parte da sociedade. A Amazônia Legal, que é onde eu também queria abordar, que é o nosso foco principal, que é composta por 9 estados, começa pelo Maranhão, que é o único estado do Nordeste que faz parte da Amazônia Legal, vai para o Pará, faz a volta toda no Amazonas, no Acre e Rondônia, e termina no Centro-Oeste com Mato Grosso. A extensão é de 5 milhões e 15 mil quilômetros quadrados, correspondente a 58% do território nacional. E o território brasileiro é 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Total de indígenas no país: 896,9 mil, divididos em 305 etnias ou povos, com 274 línguas. Terras indígenas no Brasil, 11,6. Essa é a distribuição, aí tem uma imagem. Essa distribuição, para se ter uma ideia de como a população indígena é distribuída no país. A maioria ainda está localizada em terras indígenas, mas vocês veem que aquela parte que vai para o centro urbano ou no campo já começa a quase equilibrar aqueles que não saíram das reservas. O total de 896 mil. Localização por satélite das terras indígenas. Mas é importante observar que essas terras, Renato, essas terras, a maior parte delas está sob invasão ilegal, sob mineração ilegal e desmatamento e queimadas ilegais. Então, não é toda
o total dessas terras que são utilizadas pelos índios. E depois vem aquela história que é muita terra para pouco índio, mas na verdade não são todos os territórios que são reservados para os índios que são ocupados pelos índios. O projeto de lei do governo enviado ao Congresso previa, porque agora não vai ser mais, a liberação de mineração, garimpo, hidrelétrica, de exploração de petróleo e gás natural em terras indígenas. Essa imagem aérea dá para se ter uma ideia do que está sendo a mineração ilegal em terras indígenas. É apenas uma imagem, né? Existem várias. Aí é outra imagem que se tem a ideia do que está acontecendo por lá. Pode passar. Mineração ilegal cresceu 500% em terras indígenas. Aí eu não deu para ver muito bem se é a mesma imagem, se é outra, mas o dado é esse aí. Desmatamento ilegal em terras indígenas. Aí vocês... Volta um pouquinho, por favor. Aí vocês têm uma ideia do que é o desmatamento ilegal em terras indígenas. Então, a gente pode até imaginar o que está se passando por lá, não é? Na questão da mineração e do desmatamento e queimadas ilegais em terras indígenas. Na contramão do agronegócio, indígenas lutam pela preservação e reflorestamento. Essa imagem fala por si. Né? O índio preserva, o índio adora, o índio cresceu entre a natureza e, portanto, a única riqueza que o povo indígena tem é o meio ambiente, a floresta amazônica e as árvores. E aí essa imagem, né, ela é até sensível nessa questão. Desmatamentos. Dados do sistema alertam, apontaram de que de janeiro a setembro de 2022, isso é importante vocês prestarem atenção, a área de floresta derrubada na Amazônia Legal atingiu 9.000 quilômetros quadrados, um número quase 8 vezes maior que a cidade do Rio de Janeiro. Então, vocês viram que é entre janeiro a setembro desse ano. Então, a proporção. Números de desmatamento. Até agora, cerca de 729 mil quilômetros quadrados foram desmatados no bioma da Amazônia, representando 17% do total. Destes, 300 mil quilômetros quadrados foram desmatados nos últimos 20 anos. E aquele número de cima, né, é apenas, até agora, de 20 anos. E desse número total, 300 mil quilômetros foram desmatados. Ali, eu acho que houve um erro ali. Nos últimos anos, nos últimos 2 anos. Árvores derrubadas, 100 milhões em pouco mais de um mês. E mais de 400 milhões entre 1º de janeiro e 15 de setembro de 2022, segundo o INPE. 100 milhões, falta um pouquinho. 100 milhões em pouco mais de um mês, 100 milhões de árvores. E 400 milhões entre janeiro e 15 de setembro de 2022. E 100 milhões em um mês. É muita árvore que não ficou de pé. Fontes vitais, eu fiz questão de fazer essas colocações aqui, essas distinções, porque as pessoas ouvem, sabem o que... conhecem os termos, mas não sabem o que significa. O bioma, e todas elas são importantes para a natureza e para a ciência e para as pesquisas. Bioma é o conjunto de ecossistemas. Ecossistema é o sistema ecológico onde existem vida e interação entre os seres vivos. E a biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em determinado tempo e espaço. E quando existe queimadas e desmatamento em série, como está acontecendo, isso deixa de existir. E o resultado é esse aí. Entre 1º e 10 de novembro, período que sucedeu o segmento, o segundo turno das eleições,
Somente no Acre houve um salto de 40 focos para 882. Dados recém-publicados pelo INPE mostraram que 34% dos incêndios existentes na região amazônica são oriundos de desmatamentos recentes, o que contradiz o discurso do governo federal. E aqui são imagens, imagens recentes do desmatamento no Brasil, na Amazônia. E deve ter alguma imagem que é fora da Amazônia, mas talvez centro-oeste. Pode passar. Áreas abandonadas. Existem no Brasil uma área equivalente aos estados de São Paulo e Mato Grosso abandonados por pecuaristas, o que fortalece o argumento de que o desmatamento na Amazônia, que não é própria para a agricultura, não se justificaria. Essa imagem, alguém reconhece essa rua? Pode passar. Essa rua fica em Porto Alegre, a Rua Gonçalo de Carvalho, no Independência, bairro Independência. E aí são quatro imagens dessa rua que é preservada pela comunidade lá. Inclusive aqui tem uma vista aérea da rua, onde as árvores se cruzam, se encontram e formam uma galeria de árvores. Isso. Isso aí, ela é reconhecida no mundo todo. Financiamento ambiental. A Alemanha sinaliza o desbloqueio de repasses e a retomada do Fundo Amazônia. Só em 2019, esses números são interessantes que a gente divulgue e que faça a observação. Só em 2019 haviam sido suspensos repasses de 35 milhões de euros, sendo que desde 2008, o ano que foi criado o fundo, esses dois países já doaram 3,4 bilhões de reais. Aqui tem um gráfico, para vocês entenderem, desde 2008 até 2022, do desmatamento na Amazônia Legal, dados do Instituto do Homem da Amazônia, o IMAZON, fundado em 1990. Aqui vocês veem que 2008 era um nível alto de desmatamento, foi caindo, e a partir de 2017 voltou a subir. 2015 e 2016 também foi alto. Agora, nada como a partir de 2019. Pode passar. Aí isso é um gráfico das queimadas nos últimos 11 anos, que também dá uma ideia do que aconteceu desde 2011 até 2021. Isso são imagens de satélite sobre a devastação na Amazônia. Vocês vejam aquela parte de lá, a diferença de uma área desmatada, queimada, e aqui são os focos onde a cor amarela avança na parte verde. E aqui são mais imagens do desmatamento. Imagens aéreas do desmatamento na Amazônia em 2022. Aqui outra parte que para se ter uma ideia, né, do que está acontecendo por lá. Com práticas ilegais na Amazônia, garimpo ilegal, grilagem, queimadas, desmatamento, a floresta amazônica, isso é uma questão interessante que eu vou entrar agora, que eu gostaria que vocês prestassem atenção. A floresta deixa de ter um clima tropical e úmido, passando para seco e semiárido, composto por vegetações típicas do Nordeste brasileiro, que seria a savana e a caatinga. Pode passar. Aqui uma imagem, D'Ambros, do que é a vegetação na Amazônia. Né? São várias imagens do que é a vegetação, o que é a biodiversidade, a natureza na Amazônia. Pode passar. E aqui o contraste do sertão nordestino, que é o que vai virar a Amazônia se nada for feito para barrar o desmatamento e as queimadas. A redução de multas. Apenas 3 multas foram praticadas no Pará, 2 no Maranhão, uma no Pará e 2 no Maranhão, foram aplicadas entre as 938 autuações realizadas em 2020. Tá?
E o valor representa 0,3% do total das autuações. Pode passar. Certo. Aí o gráfico das multas aplicadas pelo IBAMA. Pode passar. Autos de infração. Pode ir passando agora. O resultado é esse. A Coalizão Brasil também entra com várias propostas e tem 300 representantes do agronegócio e várias proposições. Os 7 objetivos: agricultura de baixo carbono, a bioenergia, Código Florestal, economia da floresta tropical, restauração do reflorestamento e as principais, a valoração ambiental e os serviços ecossistêmicos. A Amazônia é nossa, mas não para destruí-la sob falsos pretextos, pois ela se interrelaciona com o resto do mundo sob todos os aspectos. Essa imagem final é os 36 anos da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos dos Povos Indígenas, e é um convite, que era para o dia 9 de novembro, de Belém, que eu recebi, claro que eu não pude ir. E a última imagem é uma arte final do povo de lá. Obrigado. Eu queria que falasse mais sobre o mercúrio, a separação dele. Eu não tive acesso a essas informações, mas a mineração legal ali eu apresentei os dados, gráficos. Sabe que o mercúrio é o que Sim. está as plantas, os animais e o próprio ser humano. Neste momento, a palavra está à disposição dos líderes de bancada pelo tempo de até 2 minutos. Sim. Pelo tempo de até 2 minutos para questionamentos ou contribuições. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé D'Ambros, PSB. O Aquilino traz uma preocupação mundial, que muitas vezes passa despercebida. Desculpa. O Aquilino traz uma preocupação mundial, que muitas vezes passam despercebidos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós sabemos que 34% dos incêndios, então, é desmatamento, que a mudança do clima está aumentando, ou seja, com o desmatamento, logo vão chegar a 50 graus em muitos estados do nosso país. Mas a minha pergunta é sobre a extração de ouro. O risco para as plantas, para os animais, para a população, a utilização do mercúrio. Quantos anos fica na natureza? Enfim, essa é uma preocupação, porque na extração é utilizado o mercúrio. E foi constatado, né, que é o principal fator que mais prejudica os animais, as plantas, na utilização da extração do ouro. Então, gostaria que falasse um pouquinho mais, se existe outra alternativa, enfim, o que poderá ser feito, porque também tem muitas famílias que vivem, a gente percebe que construíram cidades em muitos locais com extração de ouro. Obrigado. Essa palavra. Próxima inscrita, representando o MDB, vereadora Gladys Frisso. Senhora presidente, nobres colegas, eu primeiramente queria fazer uma saudação especial, então, ao Aquilino Dalla Santa, que a gente foi colega lá no orçamento comunitário, e dizer que aprendi muito com ele. Ele sempre foi uma pessoa pesquisadora, um intelectual, né, uma pessoa preocupada com a cidade de Caxias, com todo o país, né? Aquilino viajava muito para o Recife, que eu lembro, né, Aquilino? Nordeste todo, tá, desculpa. Então, dizer assim, Aquilino, que bom que tu trouxesse isso para nós, tenho certeza que foi uma bela pesquisa, né? Um belo trabalho,
E a minha pergunta, em nome da bancada do MDB, eu e vereador Felipe, eu gostaria, sim, de saber, por exemplo, esses 3 bilhões que o Brasil recebeu de incentivo de outros países, no que ele é usado, no que ele reverte para a conservação da Amazônia. Era isso, obrigada. Obrigada. Próximo vereador inscrito, vereador Olmir Cadori, representando a bancada do PSDB. Senhora presidente, caros colegas vereadores, em nome da bancada do PSDB, em nome da colega Marisol Santos e da Tatiane Frias, gostaria de cumprimentar a Aquilino por trazer um tema tão relevante. Como foi dito, como nós sabemos, é um problema mundial. O que impressiona é o desmatamento feroz que tem acontecido na Amazônia e não tem se estancado isso. Milhões de árvores derrubadas aí em pouco tempo. Isso não é só nos últimos anos, isso vem acontecendo ao longo dos tempos. E me preocupa muito e preocupa a todos nós. O que a gente questiona é que a fiscalização não acontece, deveria acontecer com mais frequência, com mais seriedade, porque a gente ouve a imprensa e a divulgação sempre de números expressivos de destruição da Mata Amazônica. E a gente não observa um controle mais severo para que isso não aconteça. A pergunta é, só a fiscalização resolve isso? Evidentemente que não. Mas eu entendo que a fiscalização seria um fator importantíssimo, claro, aliado à conscientização, à busca de informações, a discussão desse tema de uma forma mais séria. Mas a pergunta que eu deixo, a fiscalização resolveria muito se ela realmente fosse efetiva? Era isso, meu muito obrigado. Obrigada. Próximo vereador inscrito, vereador Renato Oliveira, da bancada do PCdoB. Professor Aquilino, parabéns pelo tema, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre os números deste ano não mentem, né? O desmatamento exagerou este ano na Amazônia. Que a minha preocupação é o que se tem planejamento para voltar a reflorestar a Amazônia de novo. Porque para nós precisamos recuperar o que foi perdido. O tempo perdido precisamos recuperar. Porque há poucos dias atrás, o presidente eleito esteve na sua primeira viagem fora do país. Um tema central foi a questão Amazônia. Gostaria que o senhor pudesse nos responder se lá, de fato, ocorreu essa atenção especial. Porque a Amazônia se diz que é o pulmão do Brasil. Se fala no pulmão do mundo. Quero ouvir das suas palavras se é isso mesmo. Obrigado. Peço a palavra, presidente. Obrigada. Com a palavra, vereador Lucas Carenhato, pela bancada do PT. Obrigado. Bom dia, Aquilino. PTB. Prazer te reencontrar. Parece que no Brasil, do último período, discutir biomas, discutir meio ambiente é algo em desuso, né? Assim como era lá no início do século XX, a época, no início do século XX no Brasil, e em meados do início do século XIX na Europa, quando do processo de industrialização se entendia que o meio ambiente deveria ser agredido a qualquer custo, em detrimento do lucro, em detrimento da produção, em face do modelo econômico vigente no Ocidente. E nós avançamos e avançamos muito em políticas ambientais, em órgãos governamentais que dessem conta de fazer a segurança nacional, né, dos nossos biomas. Tu falasse do mais importante deles, né?
E muitas vezes aqui na casa, nesse parlamento, nos parlamentos municipais, como é de praxe, nós nos focamos nas questões locais, né, da nossa aldeia. Mas quando a gente pensa em meio ambiente, quando a gente pensa num bioma dessa relevância, não só para a nossa região, não só para o nosso estado, mas para o resto do mundo. Então, mais no sentido de saudar a importância da tua fala, né, e de que tu destacasses qual a importância de políticas ambientais que resguardem o bioma amazônico para o bem não só dos demais biomas do nosso país, mas da humanidade. Acho que é importante destacar isso, porque parece tão longe, já que nós estamos no sul, mas as questões climáticas e ambientais do nosso estado e da nossa cidade estão diretamente relacionadas com o bioma amazônico. Então, mais uma vez, parabéns aí pela tua fala. Próximo vereador inscrito pelo PTB, vereador Velocino Oes. Colega, parabéns pelo belo demonstrativo, não acompanhei até o final. Eu represento a bancada do PTB, Bressan, Xuxa e este vereador. E ontem ainda a gente estava conversando em um grupo de amigos esses desastres que está acontecendo ali em Santa Catarina, da natureza, enquanto aqui estiagem lá, e eu questionava e concordaram comigo. Para mim, isso é uma resposta da natureza. Enquanto aqui, a nível municipal, eu participei muito do município do CAR, aqui só 7% das propriedades precisa de reposição. 86% dos agricultores têm de sobra. O vereador Ricardo mata na sua propriedade, no levantamento. E o que me parece? Que a natureza mudou lá em cima, porque eu sou daquele tempo que com 10 anos de idade, a vereadora Tatiane, passava dias lavrando embaixo do sol e pouco parecia quente, 25, 26 graus já provocava uma chuva. Hoje, se tu faz isso sem passar um protetor, com certeza o câncer de pele virá, porque mudou a natureza lá em cima. Tudo é feito por mim. O que o senhor entende disso sobre? Se o senhor tem esse entendimento. Tudo é feito do que foi provocado aqui embaixo, mudou lá em cima. Aumenta a frota, se joga gás para cima, se tira, enfim, o gás bom daqui embaixo. No meu entendimento, o meu grupo de amigos concordou que é a natureza dando as suas respostas de situações provocadas aqui embaixo pelo ser humano, a nível mundial. Me parece que muitos países tiraram tudo e agora nós precisamos pagar a conta com todas essas situações que a gente vê climáticas. O que o senhor pensa sobre isso? Era isso. Não havendo mais vereadores inscritos, passo a palavra ao representante Aquilino, da Fundação de Estudos Econômicos, Culturais e Históricos do Rio Grande do Sul, para que faça a sua réplica em até 20 minutos. A palavra está à sua disposição. Bem, obrigado pela participação. Meu amigo, companheiro D'Ambrós, na questão da extração mineral e do mercúrio e dos metais pesados, que daí se utiliza mercúrio e daí polui os rios, os riachos e o solo, inclusive. E isso é feito lá. Aqui a gente não tem isso, se tinha anos atrás, há décadas atrás, não se sabe. Mas é feito basicamente em Minas Gerais e na Amazônia. Então, isso aí é óbvio que vai contaminar o solo, vai contaminar as águas, contaminar a natureza e vai chegar no ser humano o resultado disso, e que é extremamente perigoso e nocivo à saúde da humanidade. E não tem, e essa mineração ilegal entra justamente nessa questão de controlar isso, evitar isso e fiscalizar isso, porque senão como é que vai ser daqui a uns anos?
Quando não existia, Gladys, muitos mineradores ilegais, quando eram focos insignificantes, quando ainda não existia o desmatamento, as queimadas do nível que existe hoje, aí não se apontava tantos riscos. Mas hoje, né, como já se usou esse termo, Lucas, né, se abriu a porteira para a boiada passar. Então, daí não se tem mais controle. Então, essa é uma questão extremamente grave. A Gladys também perguntou sobre o Fundo Amazônia, e eu viajei pelo Nordeste todo, anos atrás, e eu sempre dedicava ali 2 ou 3 dias, Gladys, para visitar as aldeias, né? Em Salvador tinha as aldeias, em qualquer estado do Nordeste existe aldeias, existem comunidades indígenas. E eu passava esses dias justamente para fazer isso que tu colocou, para anotando, para pesquisar para futuros projetos, futuras palestras, futuros debates que eu iria utilizar, né, que eu imaginava que eu ia precisar. E realmente isso foi significante e importante. Mas aí o Fundo Amazônia, de que forma ele contribui para barrar e diminuir o desmatamento ilegal e a mineração ilegal? Cadore. Na questão de que daí se usa esses valores, né, para uma economia sustentável nessas comunidades, né, investindo em palestras, educação ambiental e geração de empregos que não sejam direcionados ao desmatamento e à pesca ilegal. E a mineração ilegal. Por isso que esses valores, Cadore, são importantes, Felipe, porque a partir do instante que chegam esses bilhões de reais, esses milhões de euros, chegam para o governo fazer essas políticas, implementar essas políticas públicas lá nessa região, é importante porque daí se tem um retorno. Então, esses países, a gente entende, o ex colocou aqui, anos atrás eles desmataram e agora a gente tem que pagar o preço. Só que agora eles estão pagando para a gente não devastar, porque a devastação também nós vamos ter que sofrer as consequências. O Cadore perguntou sobre a política federal e a falta de fiscalização. Aliás, a falta de fiscalização, e a falta de fiscalização não é só a fiscalização que vai impedir essas atividades ilegais. Tá? Existe, como coloquei, a educação ambiental, né, o investimento em políticas sustentáveis, né, em atividades sustentáveis dentro dessa região, dessa vasta região da floresta, né, que a gente, tudo bem, tem gente que acha, não, mas corta hoje, nasce amanhã. O que vai nascer amanhã, Wes? O que vai nascer amanhã num solo queimado? Então já existe, não é eu que estou colocando, são pesquisas científicas. Infelizmente não pude colocar o vídeo ali porque não passou ali no computador, mas depois eu vou falar a respeito desse vídeo, eu acho que o Renato, eu anotei aqui, eu vou falar, mas eu posso até adiantar que nós estamos chegando num ponto irreversível, e esse vídeo se tratava disso. Então são pesquisadores do mundo todo que já estão chegando, e se a gente não tiver ainda no ponto irreversível, a gente está se aproximando, e daí não vai mais ter volta. O Renato falou exatamente disso, e eu já estou respondendo a tua pergunta, porque esse vídeo, que não deu para passar aqui, responderia a tua pergunta. Nós estamos chegando num ponto irreversível do desmatamento, da recuperação da floresta, e do bioma, como o Lucas comentou, e da biodiversidade, que são eles são todos interligados com a natureza, e que são as fontes de pesquisa, Marisol, e de novos medicamentos, novos remédios e novos resultados do porquê que a gente está enfrentando atualmente vírus aí desconhecidos e doenças sem ter uma noção do que pode causar amanhã. O Lucas coloca a importância do bioma da Amazônia, e eu já aproveitando, já entrei nessa questão. É fundamental a preservação do bioma, da biodiversidade, do ecossistema, que são todos interligados, e eu coloquei isso em gráficos e em textos ali.
Porque sem isso não existe. Quando isso acabar, é porque não existe mais floresta. E não existindo mais floresta, não existe mais sequer a condição de novas pesquisas, de novos programas de desenvolvimento. E a população de lá vai viver do que quando não tiver mais floresta? Então, são questões que a gente tem que discutir agora, até porque a gente vai entrar num ponto que a gente vai sofrer as consequências, e já estamos sofrendo as consequências, nessas intempéries que a gente vive diariamente. O ex finaliza com eu acho que a última questão, tenho tempo ainda? O ex finaliza numa questão interessante também, sobre as consequências de tudo isso. E ele coloca uma questão que eu não havia colocado, mas faz parte da apresentação, que é os efeitos, as consequências do efeito estufa, que reduz a camada de ozônio. E a redução da camada de ozônio, você sabe muito bem as consequências que a gente vive, para quem trabalha no campo, para quem trabalha na colônia e para quem fica exposto ao sol. Então, e daí tudo é uma questão, Cadore, de saúde pública. Não é só apenas meio ambiente, tudo envolve, está tudo interligado, vida, meio ambiente, preservação da floresta. Então, e aí gastos com os governos municipais, estaduais e federal em saúde pública. Aí quando a saúde não funciona por redução de gastos, aí como é que fica quem não pode pagar? Então, e depois tem a questão da ciência também, né? Provavelmente, às vezes, por falta de recursos na área da ciência e tecnologia, Gladys, a ciência não avança como deveria para auxiliar a população nessas questões. E daí, para encerrar, existe na Finlândia, que é um dos países que financia, existe uma frase, uma placa no aeroporto da Finlândia que diz o seguinte: respeite a natureza, mas não há garantia que ela o respeitará de volta. Então, eu acho que nós estamos num processo e numa fase onde que se a gente não discutir, se a gente não conscientizar, se a gente não questionar essas questões, e a política governamental, porque meio ambiente não ele circula nas 3 esferas. É federal, estadual e municipal. Aqui é outra realidade. Mas aqui existem empresas, microempresas, Tatiane, médias empresas que estão contaminando o solo com produtos químicos e que não estão sendo fiscalizadas. Quer dizer, não está tendo desmatamento em série, mas está tendo contaminação do solo e lençóis da água. Quer dizer que amanhã ou depois nós vamos provar um copo d'água contaminado com aquilo que a gente nem sabe o que pode ser. Então daí nós não sabemos se nós não vamos ser as cobaias de agora em diante de toda essa questão que envolve desmatamento, a falta de política, a falta de conscientização e de educação ambiental. Alguma outra questão? Obrigado pela oportunidade, rever os amigos, presidente Tatiane, D'Ambros, Xuxa, o ex. Um grande abraço a todos.